doença de Pertes ou doença de Legg-Calvé-Pertes. Se tem 3 nomes de médicos nessa doença, deve ser um negócio muito grave, não é? Mas não, gente, não precisa se estressar, não precisa se preocupar. A gente vai entender exatamente o que é essa doença. Às vezes você é apenas um pai preocupado, às vezes o seu filho está com isso, está com essa doença e você quer saber um pouquinho mais. Às vezes você é só um curioso, às vezes você é um médico ou outro profissional de saúde. Estamos aqui para responder todas as suas dúvidas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar, de deixar sua curtida aqui. E manda, né? Como eu falei, compartilhar é super importante. Quanto mais conhecimento todos nós tivermos de ortopedia pediátrica, melhor para todo mundo, certo? Então, a doença de Pertes, como eu falei, 3 nomes, Legg-Calvé-Pertes. Por que ela tem 3 nomes? Olha só que coisa. A gente já sabia que existia uma doença que cometia o quadril das crianças, que levava a dor, que levava a claudicação, e que a gente tinha uma evolução meio X, assim, a gente não sabia muito bem, bem, algumas iam mal, a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo. Aí, lá em 1890 e tanto, descobriram, né, construíram o raio-X, certo? Talvez sejam 1880, 1890, não tenho certeza da data exata, gente. Mas, descobriram o raio-X. E logo que descobriram o raio-X, o pessoal começou a radiografar os quadris, e aí dessas crianças com essa doença. E aí, ao mesmo tempo, o Dr. Legg, o Dr. Calvé e o Dr. Pertes acabaram descobrindo e descrevendo essa doença. Daí ela tem o nome dos 3. Como a gente tem preguiça, a gente fala sempre o nome do último, do Dr. Pertes, certo? Então a gente fala muitas vezes doença de Pertes. Mas e aí, o que é essa doença? O melhor exemplo que eu consigo usar para vocês é a doença da fênix. Por que a doença da fênix tem a ver com pássaro? Lembra da fênix, aquele pássaro mitológico que renascia das cinzas e tudo mais, que tem lá no Harry Potter e tal? Então, o quadril faz exatamente a mesma coisa na doença de Pertes. Ele passa por um período em que ele morre e aí depois ele renasce das cinzas. E o nosso grande trabalho como médico é permitir que esse renascimento do quadril faça um quadril anatomicamente, pelo menos bom, né? Então melhor do que ele ficou. Algumas vezes ele deforma. Então, 60% dos casos de doença de Pertes tem uma boa evolução, quer a gente faça alguma coisa, quer não. 20% dos casos vão evoluir mal, não importa o que a gente faça, e a gente vai tentando ajudar, mas às vezes não consegue. E 20% dos casos tem uma evolução que a gente pode intervir, que a gente vai efetivamente ajudar a melhorar, que seria aquela evolução intermediária. Bom, o que acontece? Por que tem essa doença de Pertes? Na verdade, a gente tem essa doença descrita há mais de 100 anos e a gente ainda sabe muito pouco sobre ela. Parece que alguma alteração na vasculatura da cabeça do fêmur, que é associada a um estresse, que pode ser, por exemplo, sobrepeso, pode ser atividade física, alguma coisa assim, a gente não sabe direito, leva a essa morte da cabeça do fêmur. Então, puxa, eu preciso fazer regime no meu filho, eu preciso evitar que ele faça atividade física para não ter doença de Pertes. Não surte, não se estresse, tá? Deixa o negócio acontecer. Não dá pra gente prever, não dá pra gente evitar. O importante pra gente é diagnosticar cedo para acompanhar, certo? Então, acontece isso, a cabecinha do fêmur morre. E é uma coisa que acontece principalmente entre os 4 e os 8 anos de vida. Ela pode acontecer mais tarde? Pode acontecer até os 12, 15. Quanto mais maduro estiver o quadril, menor a chance disso acontecer. Mas por outro lado, se acontecer, mais grave vai ser essa doença. E abaixo dos 4 anos, e aí, pode acontecer? Pode, mas é um negócio que chama displasia de Meyer. Tem vídeo dela aqui caso você queira ver, que ela é muito benigna, é só você não atrapalhar que tudo dá certo. Então, dos 4 a 8 anos é o nosso pico da doença de Pertes. Como que a criança vai se apresentar? Basicamente com mancar. Então ela vai mancar, ela pode reclamar um pouquinho de dor, mas não é uma dor tão importante, o principal é que ela manca bastante. E geralmente é um negócio muito arrastado. Então você vai vendo que vai piorando progressivamente. Às vezes as pessoas levam 1, 2, 3 meses para conseguir fazer o diagnóstico, porque tem que passar, né? Às vezes passa por pediatra, não conhece, encaminha por ortopedista, às vezes passa por ortopedista de adulto, que nem faz ideia do que é, aí manda por ortopedista pediátrico até a gente conseguir diagnosticar. E também, quando você pega a doença de Pertes muito no comecinho, nas primeiras 2, 3 semanas, o raio-x vem super normal e aí acaba passando reto mesmo. O único exame que vai diagnosticar para a gente é a ressonância magnética nessa fase. Mas, no dia a dia, o que a gente mais vê é a doença de Pertes já mais avançada, bem clara na radiografia. Muito bem,
Então a criança vai passar com a gente está suspeitando a doença de Perthes, a gente vai fazer um exame do quadril e vai ver que ele tem uma dor na hora que a gente vira o quadril para dentro e na hora que a gente flete o quadril. Com o tempo, eles também perdem a capacidade de abrir o quadril. Isso é uma coisa super importante para a gente. Quando a gente está tratando a doença de Perthes, naqueles quadros iniciais, nossa principal ideia é manter essa abertura do quadril. Por quê? Essa abertura do quadril, imagina, quando eu abro o quadril, ele faz isso aqui, ó, ele faz esse movimento. Isso ajuda a moldar. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o mais importante para a gente é fazer com que aquela cabeça que morreu e vai voltar, porque ela vai voltar, ela volte bem moldadinha. Então, toda aquela bola de cartilagem, que é o osso da criança, ela está lá. Só que se a gente mantiver um estímulo legal, ele vai moldando igual uma massinha e ele volta bem redondinho. Por isso, a abdução, essa capacidade de abrir o quadril, precisa ser mantida ao longo do tratamento. Esse é um dos nossos alvos, certo? Muito bem. O que é importante a gente lembrar também? A doença de Perthes tem fases. Isso é super específico, isso é mais para os médicos, mas é interessante vocês saberem, porque às vezes vocês estão falando com o médico, ele vai te falar, ó, está na fase de fragmentação, está na fase de reossificação. Isso é bom, isso é ruim? Não sei, né? Então, a gente tem uma fase inicial, que é a fase de necrose, em que a cabeça do fêmur morre. Lembra? A fênix vira cinzas, né? E essa fase, o primeiro morreu, então é como se fosse uma cúpula. Imagina comigo uma cúpula cheia de aqueles postes, sabe? Aquelas colunas romanas mantendo a cúpula, sabe? Então tá lá a cúpula. Imagina que essas coluninhas vão morrendo, né? Elas vão desaparecendo. O que vai acontecer? A cúpula vai desabar. Então, na hora que a cúpula desaba, a gente tem o que a gente chama de fragmentação. Depois de um tempo, o corpo começa a refazer, a reconstruir. Então, ela vai recolocando as coluninhas e a cúpula vai subindo de volta. E aí, no final, essa é a fase de reossificação. No final, nós temos a fase residual, em que ficou lá, reconstruiu tudo, estabilizou. Mas isso pode ser uma cabeça bem formada, uma cabeça mal formada. Ela tem alguns padrões de defeito, de deformidade residual que podem comprometer mais ou menos o quadril da criança. O que é importante lembrar? Quanto mais cedo, melhor o prognóstico. Isso é super importante. E o que mais? Quanto mais a cabeça fica lá dentro do quadril, dentro do acetábulo, como eu falei para você, bem articulada, direitinho, melhor o resultado também. Por isso é tão importante a abdução. Bom, qual que é o grande negócio? Da mesma forma que a gente sabe super pouco sobre o que levou à doença, a gente também sabe super pouco sobre o tratamento dessa doença. Então tem muita discussão aí que a gente tem sobre como é a melhor forma de tratar. Antes da gente entrar nesse assunto, eu só quero lembrar você, mais uma vez, de se inscrever aqui no canal, de deixar a sua curtida, de compartilhar com as pessoas que você acha que vão aproveitar esse vídeo, que vai ajudar esse vídeo. Muito bem, o tratamento então. Como é que a gente faz esse tratamento? Por que a gente discute tanto as melhores técnicas de tratamento? Tem algumas escolas que acham que você não deve deixar a criança encostar o pé no chão por meses, às vezes anos, até melhorar. Porque a gente falou que a carga acaba lesando a cabeça do fêmur. Mas, se você tem filho, você sabe que isso é impossível. Não dá para deixar a sua criança sem pôr o pé no chão por tanto tempo, certo? A não ser que você amarre ela, coloque ela pendurada no teto, ela não vai ficar sem pôr o pé no chão. Então, o que a gente faz, seguindo o protocolo lá do Hospital das Clínicas de São Paulo, que é onde eu estudei, que é onde eu faço pesquisa, nós apenas orientamos a evitar atividades intensas, atividades físicas como corrida, como pulo e, lógico, sentar sempre que possível, tal, mas evitar principalmente essas coisas mais intensas, porque a gente sabe que a criança vai andar, ela vai ter que fazer xixi e não dá para ela ficar 2, 3 anos na cama, né? Porque é uma doença muito longa. O que mais que nós temos? Nas fases iniciais, lá a gente faz isso que eu falei para vocês da abdução. Então, muitas vezes uma fisioterapia para ela manter esse movimento de abertura do quadril. Um exercício muito legal que a criança pode fazer é natação. Isso em qualquer fase da doença, especialmente porque não tem nenhum impacto e ajuda no controle de peso, que ela vai ganhar peso por fazer menos atividade e quanto mais peso, mais atrapalha. Lembra que a gente falou disso, certo? Muito bem, o que mais que nós temos? Tem algumas fases da doença em que nós temos indicações de fazer procedimentos cirúrgicos. E aí nós temos discussões se é um procedimento que a gente faz na bacia, se é um procedimento que a gente faz no fêmur, se é um procedimento que a gente faz nos dois. Não precisa entrar nesses detalhes. Se for o caso, o seu médico vai explicar para você como vai ser o tratamento, qual vai ser a cirurgia, o que a gente vai fazer. Mas saiba que em alguns casos a gente indica a cirurgia. Ah, mas e tal de gesso, tal da órtese? Eu ouvi falar, tem gente que faz.
Tem sim, gente, tem sim. Tem um pessoal, especialmente da Santa Casa, que tem essa conduta. Eu não sei se ela tenha mudado recentemente, mas é da última vez que eu conversei com o pessoal de lá, eles faziam essa conduta, que é colocar o gesso. Lá no Hospital das Clínicas a gente não faz isso, porque tem evidências de que isso não beneficia o paciente, não funciona. Mas como eu disse, essa doença tem muita discussão, gente. Então, muitas vezes, quando tem muitas condutas, quando tem muitas possibilidades cirúrgicas, muitas possibilidades de intervenção, é porque nenhuma delas é a melhor e nenhuma delas está certa, né? Nenhuma delas é a definitiva. Se tivesse uma definitiva, todo mundo seguiria, certo? Então, você vai ver muitas vezes discussões entre um e outro. O que é o mais importante? É o que eu falei para vocês. A grande maioria dos casos vai evoluir de forma benigna, vai evoluir bem. E isso depende principalmente da movimentação do quadril adequada, a abertura, e da idade da criança que teve essa doença. E lembra, a gente também pode ter a doença do outro lado. Não é muito comum. Quando a gente tem um pértice dos dois lados, um dos lados é pior do que o outro, geralmente o que vem depois é pior que o inicial. O importante é que não pode ser exatamente igual. Então fica a dica aí, especialmente para médicos que talvez estejam nos assistindo. Se você viu os dois quadris, eles têm uma deformidade exatamente igual que você acha que é pértice, muito provavelmente é uma displasia epifisária múltipla, que é outro diagnóstico e outro tratamento, certo? Muito bem, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários, eu sempre respondo, às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo. Se você quiser, de repente, falar diretamente comigo, não quero deixar minha dúvida para todo mundo ver e tal, pode mandar, ó, aqui em cima, tá vendo o Dr. Nordon? Meu Instagram é exatamente igual, @drnordon. Você pode entrar em contato comigo lá e mandar a sua mensagem, fique à vontade, é sempre um prazer responder todos vocês. Um forte abraço, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!